Boa noite, pessoal do Tênis de Mesa Virtual do Brasil. Vamos para o último jogo de hoje, do nosso rachão de outubro de 2025. Categoria B, Antônio contra Júnior Horn. Os dois jogam de formas diferentes, né? O Júnior é caneteiro, o Antônio classista. E o jeito de jogar, o jeito de montar as estratégias, o Júnior joga à base de mais efeito, o Antônio normalmente um pouco mais velocidade do que efeito. Então vai ser um jogo interessante para a gente acompanhar. E vamos dar um pulinho lá na sala, ver se os atletas já estão prontos. Estão lá. Boa noite, pessoal. Mal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Oba! Estamos Boa noite, todos Vlad. bem e aquecidos. Maravilha. Tranquilo? Se quiser. Esperando só Maravilha. você. Comecem a hora que vocês quiserem. Bom Agora jogo, mesmo, agora mesmo. divirtam-se. Muito obrigado. Vamos lá. Então, ó, casual, melhor de 5. Boa sorte para você. Desligando aqui o mic. Bom jogo aí, Antônio. Vamos lá, vamos acompanhar essas duas feras aí. O placar tá funcionando? Cadê o nosso placar? Deixa eu dar um refresh no placar aqui para ver se ele tá funcionando. Tá funcionando, maravilha. Vamos colocar o nosso contador de batidas também ali no cantinho direito. Maravilha, tudo funcionando. E o Junior Horn aqui começando com tudo esse primeiro set, né? O Junior tem uma variação de efeito no saque muito boa. Tem que ficar muito esperto na recepção, né? E o Antônio já está se recuperando. O Antônio tem esse estilo, né, de jogar mais aberto, né? Fazer a bola rolar, jogar mais, sacando mais liso, usando bem as pontas da mesa para atacar. E o Júnior é um estilo bem diferente, não só por ser caneteiro, mas por usar muito mais spin, né? Variação de spin. Quando ele sai para atacar, ele tenta girar bastante a bola também. São estilos bem diferentes. Olha como joga rápido o Antônio. Esse jogo rápido ele favorece ele, né? E olha a dificuldade de recepcionar o saque do Júnior, né? E vai muito bem agora na bola o Antônio. 11-9 primeiro set, equilibradíssimo. O Antônio tem muita experiência no tênis de mesa virtual, né? Já joga há muito tempo. Tava contando pra gente outro dia em outra transmissão que o irmão dele estava testando a fase alfa do jogo ainda, primeira versão do jogo. O jogo não era, acho que nem vendido ainda, né? E o Antônio entrou logo na sequência na fase beta. Tinha pouquíssimos jogadores na época testando. Do Brasil, provavelmente eles foram os primeiros. E hoje o jogo explodiu, né? Tem quase 3 milhões de usuários, né? 3 milhões de vendas, né? Do jogo. O Antônio foi pra cima nesse set, não deu muita chance, né? Errou muito pouco. Tá ali já pronto para fechar esse jogo. Consegue fechar o segundo set com certa tranquilidade. Aí o Antônio, 1-0. Eles já começam imediatamente o segundo jogo. O Antônio bem agressivo. Se é a hora do Júnior sacar um pouco mais curto, talvez, né? Colocar bolas talvez um pouco mais no backhand do Antônio que no forehand, porque o Antônio acelera muito ali no lado do forehand, né?
Sobra ali na frente do forehand do Antônio, ele castiga mesmo, acelera bem, né? Olha essa variação de saque que bonita do Júnior, né? Por lateral bem por cima, difícil de ler esse efeito, né? O Júnior precisa achar um jeito de usar as bolas mais pesadas, né? Tanto por baixo quanto por cima, né? Porque essa troca de bola mais lisa do Antônio é muito forte. É hora de dar um tempinho a mais para a bola, principalmente ali no forehand, e girar um pouco mais, né? Para quebrar um pouco esse ritmo do Antônio, né? Que é muito forte. Talvez dar um passinho para trás. Aí a gente não sabe se o jogador tem muito espaço onde ele joga também, né? Às vezes tem pouco espaço, não tem outra alternativa, mas se tiver espaço, dá um passinho para trás, para dar um pouco mais de tempo para a bola. Quando o adversário joga muito rápido, se você fica e você não está dando conta dessa velocidade, você não pode ficar muito perto da mesa, porque senão dificulta mais ainda, você tem ainda menos tempo de reação. E que ponto esse último aí, do primeiro set do segundo jogo, né? Que pontaço, os dois jogaram muito. Os dois fizeram bolas dificílimas, o Júnior acabou fazendo o ponto e ganhando seu primeiro set no jogo. Mais uma vez um saque com muito giro do Júnior. É o que a gente espera de um caneteiro, né? Saques bom, bom saques, porque por causa da empunhadura, a mão fica mais solta, tem mais movimento de mão, né? Então dá para girar um pouco mais a bola. Por isso que jogadores classistas, quando vão sacar com o lado do forehand, normalmente eles ajustam a empunhadura de um jeito para que eles consigam liberar um pouco mais a movimentação da mão, né? Para poder girar melhor a bola. Que naturalmente a empunhadura classista ela tem o backhand mais firme para jogar, tem bastante movimento de mão, mas o forehand é um movimento um pouquinho menor comparado com caneta, né? Se recuperou bem agora o Antônio no jogo, hein? Depois de perder o primeiro set, conseguiu voltar a achar o tempo de bola e ser bem agressivo. Mais uma vez o saque do Júnior funcionando, né? Muito efeito. Que bola colocou ele agora na pontinha da mesa, hein? Que bola. Belíssimo ataque do Antônio com um pouco de efeito lateral, né? Jogou lá na pontinha da mesa e o efeito lateral dificulta ainda mais, né? Tem que acompanhar a trajetória. A bola faz curva para longe do jogador. Foi de novo ali pro side spin, agora passou pertinho ali o Antônio. Tá usando bastante esse side spin ali no forehand, né? Não é uma bola fácil de achar, não. É um ângulo difícil. Jogou uma bola mais reta agora, o Antônio deu mais certo. Conseguiu acelerar mais. É isso que o Júnior precisa, né? Para equilibrar esse jogo. Precisa ser mais agressivo, Tudo precisa certo aí? tocar mais. Deu uma bugada na raquete, mas acho que tá. Dá pra ir? Sacando muito bem o Júnior, né? Esse saque lateral por cima tá dando muito resultado. Vai pra cima o Antônio de novo de forehand, né? Como é consistente o Antônio. Momento bom do Júnior agora no jogo, hein? Uma vantagem importante para tentar ganhar e empatar o encontro deles em um jogo a um. Ué? Eu não entendi porque eu tomei esse ponto, mas. Já é o segundo que eu Eu achei acho que é porque estranho. eu tô com problema de pilha. Peraí, só um instante. A pilha Eu é tomei dois nova, mas pontos tá que eu não fazendo entendi, isso. na verdade, mas tudo bem. Para ser sincero também, Júnior, eu tô olhando aqui, eu não entendi direito também o que aconteceu. Foi alguma coisa do jogo. Eu não lembro quem que estava sacando, era você, Júnior? Era Era eu ele? e aí virou, passei ele com ponto pra ele. É estranho, pra ser bem sincero. Depois a gente assiste no replay e tenta entender o que aconteceu.
O primeiro ponto já fiquei na dúvida, que eu achei que tinha sido meu, aí depois eu fui ver, acho que tava 3-1 pra ele, mas pode ter pegado uma casquinha, eu não percebi. Mas esse foi mais estranho. Esse primeiro eu não lembro. Foi ele realmente estranho. tomou o meu saque. Então, Essa pilha. eu acho que eu voltei ao teu saque, mas deu ponto pra vocês que eu não entendi. Não tem problema, não. Não Eu não segui ainda entendi nada. também. Depois a gente tenta entender no replay. Vai. Esse é um problema do jogo não ter replay instantâneo, né? Vários outros jogos, não de tênis de mesa também, alguns, mas não são tão bons quanto o Eleven Table Tennis. Mas eles têm um replay, né? Que você pode apertar ali, acionar uma tecla ali e assistir, ver e tentar entender o que aconteceu, que eu também fiquei na dúvida. Vai pra cima o Antônio, jogando bem. Finalzinho do jogo, né? Importante ir pra cima. Equilibradíssimo esse segundo jogo. Conseguiu ganhar o valeu. jogada. Eita, eu deixei ligado o Igor. Foi uma bagunça, né, esse? Let's serve. Foi, mano. Vai pra cima aqui o Antônio, mais uma vez, botando pressão, né? E o Júnior tá jogando muito bem também, tá conseguindo segurar a onda. Esse ataque de forehand do Antônio tá entrando sempre com um pouquinho de side spin. Tá complicando a vida do Júnior. O Júnior fez agora também um ataque muito potente de forehand. Tá precisando mais desses ataques, né? Tem que mexer um pouco mais as pernas e buscar mais oportunidade para atacar. Não pode ficar dando bola assim longa demais no forehand do Antônio. Se o oponente ataca bem, você está perdendo o jogo, tem que jogar mais curto, mexer mais e criar mais situação de ataque, senão realmente fica difícil. Vai com uma vontade para essa bola, o Antônio, né? Bonito de ver. Realmente, está atacando muito bem, tá difícil para o Júnior bloquear. Belíssimo ataque do Júnior agora, hein? Pena que o Rossack tem 5 match points no Antônio. Conseguiu fechar o jogo. Valeu, cara. Valeu. Seu saque me destruiu. Eu tive que.
arranjar um jeito de sair, mas valeu. Eu sei que caneteiro tem saco fortíssimo. É uma vantagem enorme. Mas valeu. Diga aí, Nami. Diga aí, Vlad. Pessoal, jogaço, foi isso mesmo. O Júnior estava sacando muito bem, não conseguiu aproveitar muito, não conseguiu atacar tanto, né? O Antônio estava mais agressivo, então realmente foi um jogo interessante. Eu comentei isso antes no início da transmissão também, que seria um jogo interessante de ver, porque vocês têm estilos muito diferentes. E aquele segundo jogo ali podia ter ido para qualquer lado. Ah, sim. Realmente teve um ou outro ponto meio estranho ali que eu também não entendi direito o que aconteceu. Espero que É não bug, seja. é bug do jogo. É bug. Quando É, tem pilha ruim de um lado, aí ele começa a dar esses bugs, engolir ponto. Mas aí é, não tem o que fazer, é bug, né? Tem que mais trocar pilha. mais um dos 10 milhões de bugs, né, que a gente conhece do jogo, É, infelizmente, mas faz parte, faz parte. com certeza, com Mas foi um certeza. jogaço. Parabéns aí para vocês dois. Bom descanso. Até amanhã a gente tem que terminar os jogos do grupo, então veja se vocês conseguem Isso. fazer todos sem ainda Eu faltar. acho que o Júnior faltam uns 2 ainda, né? Falta, tá marcado pra amanhã os dois. Vou me avisando Beleza. depois para tentar transmitir o máximo que der amanhã. E vamos ver se eu consigo, por causa das aulas também, para eu conciliar. Mas vamos que vamos aí, que essa semana ainda a gente começa a segunda fase do torneio. Tá bom? Beleza. Valeu, Muito Valeu, Vlad, até abraço. obrigado. mais. Fiquem bem. Valeu, Antônio. Bom Abraço. descanso. Tchau, tchau. Tchau. É um jogo difícil. O Antônio tá jogando muito, né? O Antônio jogando muito, 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 muito consistente. Aquele forehand dele perigoso. Ele controla bem o jogo ali no lado do backhand. E o forehand ele acelera bem quando ele consegue tempo para isso. É difícil jogar contra o Antônio. Sempre jogos de duros, né? É isso aí, pessoal. Por hoje é só. Tivemos vários jogos hoje. Vamos ver o que a gente tem para amanhã também. Fiquem ligados aí. Lá para quinta ou sexta-feira, provavelmente a gente já tem jogos das quartas de final para terminar o campeonato, se possível, ao longo da semana que vem. E porque no fim de semana da semana que vem vai ter já o Campeonato Brasileiro oficial da Confederação, né? Se você não se inscreveu, dá tempo de se inscrever ainda. Acho que até o dia 2 de novembro as inscrições. Corre lá no site da CBTM, se inscreve no nosso Campeonato Brasileiro virtual. Inscrição gratuita. Não precisa pagar taxa anual também da CBTM, então aproveitem a oportunidade para jogar. Abraço para todo mundo aí, bom descanso. A gente continua amanhã com o nosso rachão de outubro.